Vamos falar agora de algumas manifestações peculiares que geralmente ocorrem associadas ao lúpus eritematoso sistêmico. A primeira delas é o lúpus e a ocorrência de microangiopatias trombóticas associadas. É muito comum um paciente inicialmente se apresentar ali com a perda rápida de função renal associada a um sedimento urinário ativo, preenchendo ali os critérios do ACR de 2019 para o diagnóstico de lúpus. Nós biopsiamos o rim e encontramos ali frequentemente associada a uma nefrite lúpica classe 3 e classe 4, uma microangiopatia trombótica. No lúpus, na enorme maioria dos casos, isso é uma PTT, ou seja, uma púrpura trombocitopênica trombótica associada ao lúpus, e geralmente é devido à existência de um anticorpo anti-ADAMTS13, que é responsável por clivar ali o fator de von Willebrand, ou como segunda opção, uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, causando ali uma nefropatia SAF no rim, ou seja, uma doença renal que é causada ali pela síndrome do anticorpo antifosfolípide, ou uma anormalidade da via alternativa do complemento, ou seja, na verdade, uma síndrome hemolítica urêmica atípica associada ao lúpus. E existem outras opções também que podem estar associadas a essa situação. Na enorme maioria das vezes, quando nos deparamos frente a essa condição de lúpus e microangiopatia trombótica, o nosso primeiro passo é testar laboratorialmente a atividade do ADAMTS13, que é responsável por clivar o fator de von Willebrand, que está ali na gênese da púrpura trombocitopênica trombótica. Como nós vamos ver na aula de microangiopatia trombótica, a PTT é causada justamente ou por um anticorpo contra esta proteína, que é o ADAMTS3, ou por um nível dela bastante reduzido, ou seja, por uma deficiência dela no plasma, seja hereditária, seja adquirida, que a gente vai definir quando a sua atividade é inferior a 10%. Ela é responsável ali por clivar o multímero do fator de von Willebrand em pequenas partes. Quando ela está deficiente, ela não cliva e o fator de von Willebrand sai agregando múltiplas plaquetas e formando trombos que obstruem a microcirculação. Isso é a púrpura trombocitopênica trombótica. Então, a primeira coisa que nós fazemos é verificar se existe um anticorpo contra o ADAMTS13. A gente solicita esse exame e solicita também o nível de atividade do ADAMTS13 e verifica também os anticorpos antifosfolípide, o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina IgM-IgG e a anti-beta-2 glicoproteína 1 IgM-IgG. Só que a gente sabe que é muito difícil na prática a gente ter um resultado rápido ali desses exames, principalmente a atividade do ADAMTS13. E a gente sabe que se nós estivermos diante de uma PTT, o tratamento idealmente deveria ser iniciado nas primeiras 24 horas. E o objetivo muitas vezes não é nem pensando em preservar a função renal desse paciente, é muitas vezes pensando em salvar a vida desse paciente, já que em boa parte das vezes a PTT não cursa com acometimento renal tão grave. O acometimento renal ali é no máximo leve a moderado. As manifestações mais graves geralmente tendem a acometer outros sistemas, principalmente o sistema nervoso central. Então, a plasmaférese, diante da suspeita ali de PTT, idealmente deveria ser iniciado nas primeiras 24 horas, só que a gente não tem esse exame disponível para definir que o diagnóstico é esse. Então, o que é que a gente pode fazer nesse cenário? Nós podemos fazer uma estratificação de risco utilizando esse score Plasmic, que eu vou mostrar no slide seguinte. Se o paciente pontuar de 0 a 4 pontos, ele é de baixo risco. Então, a princípio, eu considero que é improvável que esse exame aí venha com deficiência. Se o paciente pontuar mais de 5 pontos, ele é de risco moderado a alto. Nesse caso, mesmo sem receber o resultado do exame, eu vou indicar plasmaférese e pulso de glicocorticoide em alta dose, com metilprednisolona ali de 500 mg, 3 pulsos, porque provavelmente existe uma grande chance de eu estar diante de uma PTT associada a lúpus. Caso o paciente tenha atividade ADAMTS-13 baixa na hora que eu receber o exame,
Então, provavelmente aqui eu realmente estou diante de uma PTT, eu firmo esse diagnóstico, o paciente nesse momento já deve estar fazendo ali a plasmaférese, a glicocorticoide, se o score plasmic deu elevado, se por acaso o paciente não conseguiu ser detectado pelo score plasmic, a gente inicia a plasmaférese e o glicocorticoide, e pode associar também o rituximab, mais recentemente tem se estudado o caplacizumab, que é um anticorpo monoclonal antifator de von Willebrand. Caso a atividade de Adams TS13 seja normal e o paciente tenha anticorpo antifosfolípide positivo, então provavelmente eu estou diante de uma SAF. E essa microangiopatia trombótica no rim seja SAF no rim. A gente sabe que a SAF pode acometer o rim tanto por trombose da artéria renal, como por trombose da veia renal, como por trombose na microcirculação renal, ou seja, lá no interior dos glomérulos. Neste caso, o tratamento ele vai se basear principalmente na anticoagulação, que é feita aqui com varfarina no longo prazo e com heparina aqui no curto prazo mesmo, e nas plasmaférese, principalmente no cenário de SAF catastrófica, também associada a glicocorticoide. Já se o paciente tem tanta atividade do ADAM-ST13 normal e os antifosfolípides negativos, então provavelmente eu estou diante de outra etiologia de microangiopatia trombótica. Boa parte das vezes a gente está diante de uma anormalidade na via alternativa do complemento. Então seria uma síndrome hemolítica urêmica atípica. Como a gente vai ver na aula número 18, essa é uma doença que é causada ali por uma anormalidade, seja hereditária, seja adquirida, na via alternativa do complemento, que vai levar ao quê? A uma ativação exagerada e acelerada, não regulada da via alternativa, a uma formação de uma grande quantidade de complexo de ataque à membrana, lesão à célula endotelial, edema à célula endotelial glomerular e, consequentemente, ali formação de trombos na microcirculação e uma síndrome hemolítica urêmica atípica, que é caracterizado, na maior parte das vezes, por uma lesão renal gravíssima. Então, esses pacientes, via de regra, tendem a evoluir ali com necessidade de diálise. Uma característica no tratamento dessa condição é que eles tendem a responder mal à plasmaférese e aos glicocorticoides. Então, se a suspeita for elevada, idealmente a gente deveria fazer estudos ali de anormalidades de complemento, que a gente vai detalhar na aula número 18, ou até mesmo estudos genéticos de mutações em proteínas do complemento. Então, caso o risco seja elevado, a gente deveria considerar iniciar eculizumab nesses pacientes, que é o tratamento padrão da síndrome hemolítica urêmica ativa. E ainda nós podemos estar diante de outras etiologias, como o paciente com lúpus pode ter uma síndrome hemolítica urêmica associada a drogas, a infecções, a uma neoplasia, associada à presença da chigatoxina, mas aí são casos de exceção que nós vamos suspeitar diante desses outros diagnósticos. De uma maneira geral, lembra-se que a gente falou que, diante do achado de microangiopatia trombótica, a primeira possibilidade que nós temos que observar é se nós estamos diante de uma PTT, visto que nós temos que iniciar a terapia com plasmaférese nas primeiras 24 horas. Como esse exame não está imediatamente disponível a atividade do ADAM-ST13, então a gente utiliza o score plasmic para calcular o risco de a gente estar diante de uma PTT. Então, o score plasmic, se a contagem de plaqueta for inferior a 30.000, o paciente ganha um ponto. Se o paciente tiver algum sinal de hemólise, que nós vamos definir como uma contagem de reticulócito maior que 2,5, aptoglobina indetectável, bilirrubina indireta maior que 2, ele ganha um ponto. Se o paciente tiver câncer ativo, ele não pontua, porque diante de câncer ativo tem uma probabilidade maior de eu estar diante aí de uma síndrome hemolítica urêmica por neoplasia. Provavelmente a gente não vai estar diante de uma PTT, porque é uma doença que não é muito relacionada à neoplasia, são em raríssimos casos. Então pontuaria negativo
como zero se o paciente tiver ali um câncer ativo, que isso vai sugerir outro diagnóstico. Se o paciente tem história de TMO ou de outro órgão sólido, isso vai pontuar como zero, porque de um modo geral isso vai favorecer outro diagnóstico como a síndrome hemolítico urêmica atípica, não uma PTT. Se o paciente tem um VCM menor que 90 fentolitro, isso pontua um ponto como sim, porque isso sugere uma hemólise, um VCM aumentado. Se o paciente tem um INR menor que 1,5, isso vai pontuar como sim, visto que o INR mais alargado vai aumentar ali a possibilidade de outros diagnósticos como a CIVD, que vai possuir INR alargado. Então, o fato do INR estar mais próximo da normalidade pontua como sim no score plasmídico, com um ponto. Se o paciente tem uma creatinina inferior a 2, a gente pontua como um ponto, visto que a PTT geralmente não cursa com acometimento renal tão grave. Então, se a creatinina é maior do que 2, se o paciente já está em hemodiálise, a gente vai suspeitar mais que a gente está diante de uma SAF ou de uma síndrome hemolítico urêmica atípica. Então, se o paciente somou de 0 a 4 pontos, ele é de baixo risco. Teoricamente, por esse estudo de validação do Plasmic, é 0% o risco de uma deficiência grave, né, do Adam ST13. Se o paciente pontuou 5, ele tem um risco intermediário. Se o paciente pontuou 6 a 7, esse estudo demonstrou um risco de até 72% desse paciente ter ali uma deficiência grave. Por isso que isso seria uma maneira da gente recomendar de forma adiantada iniciar a plasmaférese e o glicocorticoide, mesmo sem receber a princípio ali o resultado do exame, visto que é preciso iniciar uma terapia mais rápida. E nos casos em que a microangiopatia trombótica está associada à SAF, a gente sabe que a SAF, 30% dos pacientes com lúpus vão apresentar ali anticorpos antifosfolípides positivos. De uma maneira geral, a presença da síndrome antifosfolípide está associada à possibilidade de ocorrência de trombose da artéria renal, de ocorrência ali de trombose da veia renal, bem como de trombose da microcirculação renal. Então, você também pode ter trombose ali nos capilares glomerulares e disfunção renal decorrente desta problemática. Outras possibilidades também, o paciente tem uma trombocitopenia, histórico de perdas gestacionais, de partos prematuros, de abortos, de anormalidades neurológicas, por ter tido AVC isquêmico ainda numa idade jovem. Então, são todos históricos de morbidades que são compatíveis ali com a maior possibilidade da gente estar diante de um diagnóstico de SAF. E aquela SAF catastrófica? SAF catastrófica é definida como aquela que leva à trombose da microvasculatura de vários órgãos, às vezes do fígado, do rim, do intestino, do pulmão. Então, é trombose em vários territórios microvasculares. A SAF é uma doença que ela não responde assim perfeitamente à imunossupressão, visto que há também muita disfunção causada por trombose da microcirculação. Então, os melhores resultados de tratamento são feitos associando aqueles esquemas imunossupressores, dependendo ali de que classe da nefrite lúpica a gente está tratando, mas geralmente anticoagulante, que pode ser heparina no primeiro momento ou varfarina depois. Esses novos anticoagulantes, eles não são recomendados, porque eles têm uma eficácia menor na SAF e muitos desses pacientes se apresentam com insuficiência renal grave, uma contraindicação ao uso da maior parte desses anticoagulantes orais mais recentes, como a Pixaban, Rivaroxaban, Dabigatran. Então, de uma maneira geral, a gente ainda recomenda varfarina de longo prazo, mantendo ali um NR entre 2 e 3. E os casos de MAT, que é mediada por anormalidade do complemento, esses casos que a gente chama de SHUA. SHUA, como a gente vai ver na aula 18, síndrome hemolítico urêmica atípica, é uma anormalidade hereditária adquirida ali na cascata do complemento, na maior parte das vezes na via alternativa do complemento. Isso leva a uma ativação exagerada do complemento, forma muito complexo de ataque à membrana, ataca as células endoteliais, causando lise, inflamação, edema da célula endotelial. Isso leva o quê? A aderência de plaquetas e formação
formação de microtrombos. A doença é caracterizada por insuficiência renal grave, uma característica fundamental dessa doença. Então, nós vamos suspeitar dela no lúpus quando a atividade do ADAM-ST13 estiver normal e os anticorpos antifosfolípides forem negativos. Idealmente, nós deveríamos fazer estudos do complemento ou mesmo estudos genéticos para detectar anormalidades hereditárias do complemento. Nós vamos ver isso com maiores detalhes na aula 18. Tradicionalmente, esses pacientes não vão responder bem à plasmaférese e às doses de glicocorticoide. Então, normalmente, nós temos que associar o eculizumab, que é um anticorpo monoclonal contra o complexo de ataque à membrana. E aí tem vários relatos de casos, né? Revisões sistemáticas mostrando uma boa resposta em pacientes que utilizam esse anticorpo. Os esquemas de dose inicial, o tempo ideal de manutenção do tratamento, isso são coisas ainda que são incertas e os protocolos eles são estabelecidos mais de acordo com as recomendações do fabricante. Então, de uma maneira geral, a gente faz imunoglobulina, faz plasmaférese nesses pacientes, perdão, a gente faz plasmaférese, faz glicocorticoide nesses pacientes, enquanto vai reavaliando o resultado. Se a suspeita de síndrome hemolítica urêmica é atípica, é bem acentuada, de uma maneira geral, isso justifica tentar um tratamento com eculizumab. Outra situação bastante peculiar é nefrite lúpica e gestação. Afinal, lembra que lúpus é uma doença que acomete mulheres jovens, 9 mulheres para um homem, principalmente em idade reprodutiva, ali dos 15 aos 45 anos de idade. Idealmente, a mulher com nefrite lúpica ativa deveria ser desaconselhada a engravidar, visto que a nefrite lúpica ativa está associada a maior risco de parto prematuro, de crescimento intrauterino restrito, de abortamento, a maior risco de teratogenicidade, visto que muitas vezes a mulher engravida sobre regime de ciclofosfamida e nimicfenolato, que são drogas ou tóxicas ou teratogênicas para o feto. Então, idealmente, uma consulta sobre contracepção deveria fazer parte da abordagem inicial do paciente que tem nefrite lúpica ativa. E, de um modo geral, os regimes anticoncepcionais que devem ser escolhidos não podem ser à base de estrogênio, visto que o risco trombótico desses pacientes é bem elevado. Então, de um modo geral, estaria recomendado DIU de cobre, métodos não hormonais de preferência, métodos de barreira. E naquela paciente que vinha em tratamento da nefrite lúpica ativa e que engravidou, de uma maneira geral, se estiver utilizando micofenolato ou ciclofosfamida, a gente vai ter que trocar por um esquema à base de azathioprina ou ciclosporina e tacrolimus, né, que são esquemas menos efetivos, mas que não são teratogênicos e que são seguros para se utilizar durante a gestação. A hidroxicloroquina ela é sempre mantida na paciente gestante. Por quê? Porque está associado ali a menor risco de perda gestacional, a menor risco de pré-eclâmpsia, de restrição de crescimento intrauterino restrito, suspender a hidroxicloroquina durante a gestação. Está associado a maior risco da gestante ter um flare de nefrite lúpica durante a gestação. Usar durante a gestação minimiza esse risco. Então, de uma maneira geral, é uma droga segura e que deve ser continuada ali durante a gestação. E se a paciente teve o episódio inicial de nefrite lúpica enquanto estava grávida, a gente inicia durante a gravidez. Se a gente precisar fazer tratamento de indução de um episódio inicial enquanto a paciente está grávida, a gente vai utilizar glicocorticoide com azathioprina ou algum inibidor de calcineurina, que são os esquemas seguros, apesar de não serem os mais eficazes. Então, de uma maneira geral, como vocês perceberam, é bastante informação no tocante à nefrite lúpica. Vários esquemas de tratamento vêm sendo estudados aí, desde o estudo do Pollack, em torno de 1960. Nós passamos ali por épocas em que utilizava só corticoide, épocas em que a gente passou a utilizar corticoide e alta dose de ciclofosfamida.
Depois a gente tendeu a baixar as doses de corticoide, a reduzir as doses de ciclofosfamida. Depois a gente observou que poderia utilizar micofenolato na indução. Depois a gente percebeu que as terapias triplas eram uma alternativa, que adicionar o belimumab adicionava eficácia. E diversos esquemas vêm sendo estudados recentemente com ênfase aí nos imunobiológicos, nos novos inibidores de calcineurina, como a voclosporina. Então, de uma maneira geral, é preciso se manter curioso, afinal, a medicina é um campo de descobertas e evoluções constantes, e a gente precisa constantemente estar acompanhando essas novas evoluções. Afinal, a gente vive numa época em que essas evoluções no campo científico ocorrem rapidamente.